Vamos afirmar que viajar nos permite conhecer cada vez melhor a estrada por onde nós estamos passando. Quanto mais longe a viagem que você faz, mais trechos de uma estrada você consegue conhecer. Certa vez, então, nós tivemos a oportunidade de fazer uma viagem longa, eu, minha esposa e a família dela, a qual nós sonhávamos, mas nunca achávamos que íamos conseguir chegar ao dia de concretizar. Nós fomos até o Rio Grande do Sul, de carro. Claro que não era eu que estava dirigindo, né? Mas nós fomos de carro de Curitiba até o Rio Grande do Sul, em torno de 700 quilômetros. Uma estrada longa, de certa forma cansativa, né, para aquele que está então conduzindo o carro, mas nós conhecemos os lugares, né? Você passa por diversas cidades, são climas diferentes, paisagens muito bonitas que nós ainda não tínhamos conhecido, porque não tínhamos tido esse privilégio de ir então ao Rio Grande do Sul ainda. Até que nós chegamos na Serra do Rio Grande do Sul, né, que nós estávamos indo então para a cidade de Gramado, e aquela serra ficou gravada na minha memória, porque nós chegamos nela à noite, com chuva, e ela é estreita. Ela é estreita, ela é, como toda a serra, ela é íngreme, e nós passamos por aquela estrada, e eu fiquei com ela na minha memória, porque ela me deixou um pouco assustado naquela circunstância. Mas nós passamos por ela, conhecemos aquela estrada, passamos e chegamos ao destino então onde nós estávamos querendo chegar. Foi um trajeto longo. Quanto mais nós andávamos, mais conhecíamos os lugares, mais conhecíamos as estradas por onde nós estávamos passando. E você que conhece as estradas sabe que nem todas elas são boas, né? Algumas estradas são bem asfaltadas, com bom acostamento, sinalização, outras não. Outras já estão cheias de buracos. Talvez um dia, se você for olhar para trás, elas foram bonitas. Elas estavam bem estruturadas, foram bem construídas. Mas o tempo permitiu com que elas fossem então se deteriorando, surgindo um buraco aqui, um buraco ali, e assim talvez pela falta de manutenção você ainda encontre algumas estradas que estão nessa circunstância. E eu quero então olhar para a estrada da vida e fazer uma simples comparação com esta viagem que nós fizemos. Porque se você for observar a sua vida como uma estrada, você vai ver que quanto mais você percorre a estrada, mais você vai deixando marcas ao longo do caminho, mais você vai conhecendo o caminho onde você está trilhando. E você olha para trás, e hoje você é capaz então de ver quantos trechos da estrada que foi construída ainda estão inteiros, ou quantos trechos desse você deixou aí cheio de buracos, pelos erros cometidos ao longo da sua história, pelas falhas, estão lá, marcados, contando aquilo que você é hoje, quem você é hoje, quem você se tornou hoje. E é interessante nós olharmos para a história, porque ela também nos faz responder quem é o Deus a quem nós servimos ao longo de todo o trajeto que nós então trilhamos até chegar aqui. E eu quero convidar você então para pensar sobre este Deus que se revela na história através do texto de Neemias. Neemias capítulo 9, vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 5 inicialmente. Livro de Neemias, capítulo 9, vamos ler então do versículo 1 até o versículo 5, depois mais à frente eu vou ler alguns outros versículos, e eu peço aos irmãos para acompanhar depois. Então diz o seguinte a palavra do Senhor:
No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte dele fizeram confissão e adoraram o Senhor seu Deus. Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani, Kenani, se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. Os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Asabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram: levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Então se disse: bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos um instante. Querido Deus, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que venha nos guiar ao longo desta reflexão, neste momento, após a leitura da tua palavra. Que o Senhor, pelo teu Espírito, venha falar ao nosso coração. O Senhor venha nos fortalecer. O Senhor venha nos dar, a Deus, o entendimento da tua palavra para podermos viver de acordo com a tua vontade. É em nome de Jesus que nós oramos e desde já nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor. Irmãos, nós podemos ver que a história descrita em Neemias fala muito sobre o Deus a quem Israel serviu ao longo de todas as gerações. Você observa que o texto no livro tem um foco no seu início da reconstrução dos muros, porém essa é apenas uma das partes da história deste povo que entendeu quem era o seu Deus e que se propôs a servi-lo conforme o momento e a maneira que o Senhor estava os usando para cumprir então a sua vontade. O texto nos mostra, no capítulo de número 8, que o texto da lei é lido perante todo o povo. E então, diante da leitura do livro, o povo reage. E o texto mostra para nós que esta reação é de choro, é um pranto que então vem sobre esse povo pelo arrependimento das ações que eles haviam cometido contra o Senhor. Este povo então continua nesta postura de contrição, de quebrantamento, até que o Senhor então, através dos líderes que estavam ali, direcionam para que eles voltem e se alegrem diante de Deus. Entre as desobediências das posturas, Israel já não comemorava mais as festas que Deus havia orientado. E a continuação do texto vai mostrar então que eles trazem a festa dos tabernáculos novamente, para que eles possam, aos poucos, resgatar aquilo que o Senhor havia orientado então em sua lei, para que o seu povo pudesse viver, lembrando do cuidado do Senhor, a fidelidade do Senhor em todos os momentos. E então nós temos aqui um povo que ouve a lei e se quebranta, e os líderes, os levitas, os escribas, junto ali com Neemias, que está direcionando o povo neste retorno do exílio, e eles estão olhando para este povo que está quebrantado, mas que ao olhar para a sua história, eles ainda possuem oscilações. E esses líderes então estão preocupados em como Israel vai se comportar a partir de agora. Depois de voltar de um exílio, como é que eles vão então viver para Deus? E o risco deles voltarem a fazer aquilo que eles estavam já realizando em meio a toda a sua história era muito grande. Por isso nós podemos dizer que ao olhar para a história de Israel, para o passado de Israel, nós vemos então que os erros podem voltar à tona, porque diz muito sobre quem eles adoraram ao longo de todo este trajeto. A história de Israel revela o que está no coração deste povo. Nós vemos então que neste momento, quando os líderes estão reunidos
eles começam então a levantar a voz ao Senhor e eles oram a Deus. E através de uma oração, eles recordam tudo aquilo que Israel havia vivenciado e tudo aquilo então que eles estavam realizando para o Senhor ou contra o Senhor. Este povo que nós sabemos foi o povo escolhido por Deus. Deus escolhe Israel dentre todas as nações para ser o seu povo. Mas é este o povo então que em alguns momentos deixou na sua estrada alguns buracos perante toda a sua desobediência. O texto no capítulo 9, então, que nós fizemos leitura, nos mostra então esse povo que está reunido mais uma vez, agora com panos de saco sobre suas cabeças, sobre eles. Eles estão ali numa postura de humilhação, estão ali realizando o jejum com a submissão que representa ao povo nesse instante. Eles querem saber mais do Senhor. Eles querem mais de Deus para a vida deles. Eles já ouviram a palavra várias e várias vezes, mas eles querem ainda mais. E é nesse momento, então, que eles estão reunidos, que a palavra do Senhor continua agindo neles. Porque eles estavam quebrantados, começam a corrigir, trazendo as festas, trazendo algumas posturas diante do Senhor, mas eles não param por aí. O texto mostra que eles confessam novamente os seus pecados. Deus está fazendo aqui em Israel um grande avivamento. Porque este povo ouve a palavra, se arrepende, confessa os seus erros e está buscando mudança. Mas isso não é uma vez. Isso está sendo então frequente. O povo de Israel está sendo conduzido pelo Senhor a voltar a uma vida de santidade, a uma vida agradável a Ele. Então veja que o versículo 3, logo após esta confissão, eles se levantam e mais uma vez leem o livro da lei do Senhor. Eles não se cansam de ouvir as palavras do Senhor, porque é ela que preenche o interior deste povo. Eles querem mais, eles estão se alimentando cada vez mais do Senhor, e o texto diz aqui que eles ficaram por mais de 3 horas consecutivas ouvindo a lei do Senhor que estava sendo lida. Às vezes nós chegamos a 1h30 de culto, já nos cansamos, né? Imagina esse povo, está então 3 horas ouvindo a lei. Eles estão ali porque eles estão sedentos. Eles querem mais do Senhor. E cada vez então que o texto é lido, eles mudam a sua postura. Mais uma vez confessam diante de Deus e adoram ao Senhor. Levantam a sua voz a Deus e passam a louvar ao Senhor junto com os levitas. E aí então vem este momento da oração. A oração que eles fazem ao Senhor, ela começa no versículo de número 5 e ela vai terminar então no final do capítulo de número 9. Esta oração, ela recorda a história de Israel, revelando a nós o que é que estava no coração deste povo. O que é que Israel realmente acreditou? Em quem realmente eles confiaram? Quando você olha então o versículo de número 8, ele traz um trecho dessa história. E ele diz: achaste o seu coração fiel perante ti, e com ele fizeste aliança, para dares à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgazeus. E cumpriste as tuas promessas, porquanto és justo. Palavra do Senhor neste momento, no meio desta oração, recorda um período da história, desde a criação até Abraão. E há um destaque aqui para este servo do Senhor, que viveu em fidelidade diante de Deus, que confiou nas promessas do Senhor, ao qual nós vemos o texto mostrar que a ele é feita a promessa de que os descendentes então receberiam a terra que mana leite e mel, a terra onde o povo do Senhor, os descendentes iriam então viver. É Abraão que vive o momento no meio da sua história de provação, onde ele precisava oferecer o seu próprio filho para sacrifício ao Senhor.
É Abraão que ouve a promessa de que o Senhor daria a ele um filho ainda na sua velhice. E ele confia no Senhor. Ele confia na provisão do Senhor. E Deus então o abençoa. E Deus direciona a sua família. Mas é interessante você olhar um bloco da história de Israel, porque isso vai afetar a descendência. Mas como é que a ação de Abraão, ela vai então afetar os seus descendentes? E você observa que no continuar desta oração, eles então veem outro bloco, outras pessoas, outras gerações. Ainda no versículo de número 9, o texto então diz: viste a aflição de nossos pais no Egito, e lhe ouviste o clamor junto ao mar vermelho. Veja então que os blocos da história, eles estão sendo mostrados aqui. Vamos da criação, onde no versículo 6 ele começa a falar até Abraão. Depois você pega outro bloco da história. Você pega então do instante desde que Israel está no Egito, escravo, até o momento então onde eles são libertos. Como é que a ação então de Abraão afetou os seus descendentes? Veja que a mesma confiança você vê no clamor dos israelitas. Eles estão passando por aflição, por uma opressão, e eles oram a Deus. Eles pedem que o Senhor então os livre daquele momento. Eles sabem então em quem eles podem confiar. São agraciados pelo Senhor. O texto continua mostrando isso. Ao ponto deles serem libertos e passarem aos pés enxutos, em meio ao mar que se abre diante deles. É um milagre de Deus. É algo que acontece na história deste povo. Mas é interessante de ver que um milagre, ele pode agir em meio à vida de alguém, mas será que ele é capaz de impactar as gerações seguintes? Você vivenciar um milagre traz a diferença na sua vida até que ponto? Porque vejam só, o que é que Israel vivenciou depois? Milagres não fizeram Israel permanecer nos caminhos do Senhor. Versículo de número 16 traz um outro bloco da história. Ele diz: porém eles, nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz e não deram ouvidos aos teus mandamentos. O texto vem mostrar então um bloco depois deste. Agora eles já estão caminhando no deserto. Agora eles já estão em direção à terra prometida, ao mesmo povo que viu o milagre do Senhor ao abrir o mar diante deles. Mas o quanto que esse milagre afetou a fé dessas pessoas? Essas pessoas foram murmuradores em meio ao deserto. Porque não são os milagres que vão mudar a fé. O milagre mostra quem é o Deus que está cuidando de Israel neste momento. Porque eles foram então, como o texto vai dizer, soberbos, orgulhosos, mesmo com toda a história, eles deixaram de olhar os mandamentos do Senhor. Eles deixaram de obedecer a Deus. E em meio ao deserto, eles então se afastam do Senhor. Criaram um bezerro de ouro. Não foi o suficiente para Israel em meio a esse tempo. Eles então deixaram de se lembrar das maravilhas que o Senhor havia feito para fazê-los chegar aonde eles estavam naquele instante. História, uma estrada que Israel percorre, apesar de serem em blocos, você consegue analisar como é que este povo ao longo das gerações viveu diante de Deus, a quem eles serviam, mas quais consequências eles escolheram com estas ações que tiveram então ao longo de toda essa caminhada no deserto. Eu convido você então a ler os versículos 26 e 27, os últimos versículos para iniciar este quarto bloco da história que o capítulo 9 então nos traz. O texto então diz: ainda assim foram desobedientes e se revoltaram contra ti, viraram as costas à tua lei e mataram os teus profetas que protestavam contra eles para os fazerem voltar a ti, e cometeram grandes blasfêmias.
pelo que os entregaste nas mãos dos seus opressores, que os angustiaram, mas no tempo de sua angústia, clamando eles a ti, dos céus tu os ouviste, e segundo a tua grande misericórdia lhes deste libertadores, que os salvaram das mãos dos que os oprimiam. Mais um bloco da história de Israel, da criação até Abraão. Depois você tem do momento do Egito até o Mar Vermelho, no momento que o mar se abre, eles são libertos. Depois você tem o trecho do deserto até a terra prometida, e depois em terra. Depois de terem conquistado a terra que o Senhor concedeu a eles, grandes vitórias contra o povo que morava naquele local, o povo continua em desobediência. Eles são ingratos diante de tudo aquilo que Deus fez por eles. E eles se voltam contra o Senhor, e Deus envia opressores para tratar esses corações. Eles clamam, mas o texto continua dizendo para nós aquilo que a história nos mostra. E logo após os opressores saírem, eles voltam a fazer aquilo que é mal perante o Senhor. É interessante você olhar nos 4 blocos que o livro de Neemias está nos trazendo neste momento, que ele nos faz então olhar para a história deste povo e entender o que este povo estava fazendo quanto ao seu relacionamento com Deus ao longo de toda a história. Você pode observar o quanto que essa história fala do coração de Israel, o quanto que olhar para trás faz com que eles analisem os momentos de obediência, de fidelidade, como também os momentos de ingratidão, idolatria e desobediência diante do Senhor. Então, analisar a estrada que caminhamos revela como ela foi construída, como ela estava no começo, qual a qualidade, com qual material ela foi feita e quanto ela se deteriorou com o passar do tempo. A estrada de Israel, ela está toda cheia de buracos. Buracos que não se apagam, que estão ali marcados na história deste povo. E nós observamos neste momento que o relacionamento de Israel não é diferente do relacionamento que nós desfrutamos com o nosso Deus. Porque o relacionamento com o Senhor, ele passa talvez até pelos mesmos blocos, ou pelos mesmos momentos, onde nós podemos então mostrar diante de Deus a nossa fidelidade, a nossa submissão. Porém, da mesma maneira, você olha para a história e vê o quanto que na sua história você também tem momentos de ingratidão, de infidelidade, de idolatria, onde nós fomos desobedientes. Porque a história revela aquilo que habitou no nosso coração ao longo de todo este período, até nós chegarmos onde nós estamos. Assim como Israel, a minha, a sua história, ela está cheia de buracos. E não podemos excluir da história, mas que eles estão ali para nos lembrar. Nós vemos então que algumas pessoas, para começar essa história, foram como Abraão, que tinha o seu pai que era idólatra. Algumas pessoas então nas suas famílias, elas tiveram o privilégio de conhecer a Deus, mesmo o lar delas não ensinando a verdade. Pessoas que não tiveram este privilégio. Pessoas que viveram e olham para trás, e olham e dizem, eu vivia uma vida depravada mesmo. Eu estava completamente longe de Deus. Eu fiz tudo aquilo que eu quis. Eu aproveitei a vida da melhor maneira que eu achava que poderia desfrutar. E quando conheceram a Deus verdadeiramente, encontraram um refúgio debaixo das asas do Altíssimo e lutam para não sair mais debaixo dele, porque entenderam o privilégio que é estar ali. Outras pessoas, da mesma forma, tiveram a oportunidade de conhecer a Deus, mas começaram de uma forma diferente. Algumas pessoas, então, nasceram no lar onde os seus
descendentes estão trazendo o conhecimento da verdade sobre Deus, e ali essa pessoa aprendeu, desde a infância, e que ela cresce, e que ela não se importa tanto com a vida que ela está levando, porque ela acha que ela não é depravada o suficiente, como o outro, que estava completamente longe, porque a sua família nunca te deu uma base. Até que essa pessoa conhece a verdade sobre o Senhor. E ela descobre que ela, mesmo num lar cristão, onde a base foi ensinada, ela era tão depravada quanto aquele que nunca havia aprendido nada com relação à palavra do Senhor. Ele precisava tanto da graça de Deus, quanto aquele que estava longe. E assim, quando ele aprende, quando ele entende, ele se aproxima do Senhor, com tanta contrição e quebrantamento, que ele se refugia debaixo das asas do Altíssimo, da mesma forma, lutando ao máximo, para então não sair mais de perto do Senhor. Contudo, independente da forma como esse relacionamento com Deus ele inicia, a continuação, a estrada que vem a seguir, ela então é muito semelhante. Porque em muitas provas todos nós passamos para que a nossa fidelidade seja colocada em jogo. Independente da base, da forma como você começou, o relacionamento foi estabelecido e a caminhada está começando. A estrada está sendo construída, está sendo então mostrada ao longo de todos os momentos a todos quem é o Deus a quem nós servimos. Então, quando você olha para a história de Israel e você vê um servo de Deus como Abraão, que precisou em um determinado momento confiar na provisão de Deus, porque ele tinha que sacrificar o seu filho, você vê que isso só é possível se alguém possui fé. Quando você olha para a vida de alguém que está começando um relacionamento com Deus, da mesma maneira, para poder ofertar a Deus, ou abrir mão de algo que é muito precioso para si, é preciso de fé. Sem fé, você não consegue dar um passo como esse. De largar algo que você achava que era importante, mas que o Senhor está falando, você não precisa disso neste momento. Passar pelos desertos, como Israel passou, seja nas noites frias, ou seja nos dias quentes, não é possível de passar se você não tiver fé. Israel, apesar de ter as colunas que Deus trazia, a nuvem para proteger do sol e o fogo para esquentar a noite e direcionar o seu povo, quando eles não tinham fé, eles murmuravam. Eles eram ingratos diante de Deus. Então, independente da forma como nós começamos a nossa caminhada, se passamos por desertos, se você suportou um deserto, você precisou de fé para você passar por ele. Caso contrário, você foi murmurador, como Israel. Você foi ingrato em alguns momentos, assim como Israel foi. É interessante que Israel tem um privilégio de entender que eles eram o único povo, dentre todas as nações ao seu redor, que Deus tinha escolhido eles para que chegassem numa terra preciosa só deles. E entender isso, que você faz parte de um povo que Deus separou, que você tem uma terra que é prometida para você, onde você vai morar, terra que mana leite e mel por toda a eternidade. Para você entender isso, você precisa de fé. Mesmo que para você chegar lá, você vai ser admoestado pelo Senhor, você vai passar por disciplina da parte do Senhor. Para você entender este caminho, você vai precisar também de fé. Por isso, quando nós olhamos para a nossa história, nós encontramos o que estava no nosso coração. Quando nós passamos por todos esses momentos, quando os buracos na estrada estão ali pela desobediência, quando eles foram feitos
ou quando você manteve a estrada lisa e perfeita. Todos esses momentos revelam quem está no seu coração hoje. Quem habita no seu coração e está direcionando a sua vida. Porque algumas ações que você teve no deserto deterioraram o seu caminho. Porque algumas ações que você teve quando precisou depender da provisão de Deus, deterioraram o seu caminho. Mas você chegou até aqui. Você tinha algo no seu coração que te conduziu até este momento. Algo, alguém em quem você estava adorando em todos esses momentos. Assim como Israel, quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós recebemos fé. É pela palavra que vem a fé. Não existe outra maneira de você se quebrantar diante de Deus. Não existe outra maneira de você viver para Deus se não for pela palavra. É nela que você conhece. É nela que você desfruta desta verdade do Senhor. E assim você pode viver para Ele. Porém, esta obediência, de forma constante, ela é a escolha que nós fazemos. Nós fazemos quando o temor está no nosso coração. Quando o temor ao Deus, o mesmo Deus de Israel, está presente nas nossas vidas. A nossa história, ela revela todos os momentos a quem nós estamos servindo. Mas você olha para a sua história, independente da idade que você tenha, você começa a analisar desde o começo, e você vê uma história muito rica em detalhes, cheia de cenários, cheia de personagens, que Deus colocou na sua história, pessoas com quem você conviveu, até o ponto de você então chegar neste momento, estar sentado neste banco, estar junto conosco nesta noite. Uma história riquíssima de detalhes. Mas será que essa história, ela foi feita para falar apenas de você? Será que a sua história grita alto sobre quem você é? Ou ela tem algo a mais para revelar para nós? Seria então a história escrita para falar sobre mim? Ou sobre o Deus a quem eu sirvo? Nós podemos afirmar que Deus conduziu os israelitas à maturidade. Porque o texto começa mostrando um povo mais maduro do que antes. Que ao longo de toda a história, mesmo na oscilação, nas desobediências, eles chegaram a este momento, depois do exílio, maduros. Eles estão contritos, eles estão quebrantados, eles estão confessando os seus pecados, e só se arrepende e confessa os pecados quem já está maduro na fé. Caso contrário, você nem pensa em mudar de caminho. Você quer continuar no pecado. Você quer continuar na vida de desobediência. Israel não quer mais. Eles querem deixar para trás todas as práticas antigas e viver então agora com o Senhor. Eles passaram muito tempo no cativeiro. Eles passaram muito tempo longe do privilégio de estar como povo para adorar ao Senhor. E por isso, no versículo de número 32, o texto diz: agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até o dia de hoje. Este povo então, que agora está mais maduro do que antes, consegue olhar para o Senhor e exaltar a grandeza deste Deus. Eles falam do poder, eles falam da aliança, eles falam da misericórdia deste Deus. Nesta oração eles estão reunindo as características do Senhor que foram reveladas na história de Israel. Eles puderam conhecer quem eles estavam servindo ao longo de todos os blocos que o povo passou de geração em geração.
Deus estava conduzindo o seu povo à maturidade, porque é em maturidade que alguém pode servir a Deus com santidade. Mas como é que Deus fez isso? A oração nos mostra. O Senhor conduziu o seu povo à maturidade, mostrando a eles que Ele estava com eles em todos os momentos. Desde o instante da criação, Abraão, até o momento do exílio, e agora no pós-exílio, o Senhor estava com Israel, direcionando em tudo o que eles viveram. Estavam no deserto, não haviam sido abandonados, Deus estava com eles. Viveram o tempo dos juízes com opressões, Deus não os abandonou, Deus estava com eles, levantou os libertadores. Tempo dos reis, Deus estava com eles em todos os momentos. Esta oração feita nesse momento nos faz lembrar que eles jamais foram desamparados. Nunca foram. O Senhor foi fiel à sua promessa em não abandonar o seu povo em nenhum dos momentos. Seja na obediência, na fidelidade ou até mesmo na desobediência do seu povo. Eles murmuraram e Deus não os abandonou. Eles foram ingratos e Deus não os abandonou. Eles foram desobedientes e idólatras e Deus não os abandonou. Deus foi misericordioso com Israel ao longo de toda a sua história. O Senhor, então, Ele teve paciência com o seu povo e oscilou. E ainda assim, o Senhor continuou junto com aqueles, porque Ele os escolheu para si. É o povo que Ele ama e que Ele jamais vai, então, abandonar. O texto, no versículo 33, ele diz o porquê que o Senhor fez isso. Ele diz, porque Tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós. Ele é justo, porque Ele é fiel. Nas desobediências, Ele pesou a sua mão, disciplinou o seu povo, mas nos momentos de obediência, Ele concedeu vitórias ao seu povo. Ele concedeu as bênçãos, conforme Ele havia prometido em sua palavra. Para quê? Para que esse povo pudesse chegar à maturidade e adorá-lo em santidade. Veja então que diante da ação justa do Senhor na história, este povo não tem qualquer tipo de argumento para dizer então, isto justifica os nossos atos pecaminosos. Não, Deus foi justo. Nada do que Israel fez contra o Senhor tem uma justificativa. Deus cuidou, amparou, sustentou o seu povo em todos os momentos. Quando nós olhamos para a história, sobre quem a história então ela fala? Quando nós olhamos para a nossa história, sobre quem a nossa história está falando? Nós podemos então dizer que Deus é revelado na história. Quando nós analisamos todos os períodos em que nós vivemos, nós podemos ver que eles falam muito mais de um Deus gracioso, misericordioso e justo do que nós mesmos. Porque nós não somos o centro do que está acontecendo, mas o Senhor é. E Ele tem permitido as coisas acontecerem para que Ele seja conhecido e as pessoas possam o adorar, possam o servir. Tudo o que acontece permite que o Senhor seja revelado, para que o mundo possa entender que existe um Criador, e este Deus que criou todas as coisas. É aquele, portanto, que governa a história. Está direcionando tudo, pois é soberano. E é digno, então, de toda a adoração. Quando nós falamos das histórias que revelam esta verdade do Senhor, estamos falando da história de fé. A história que nós temos registrada e que nós usamos, então, para direcionar cada um dos nossos corações.
A maneira como nós temos a plena certeza de quem é o Senhor é quando nós olhamos para a palavra. O meio pelo qual nós recebemos fé é o meio pelo qual nós conhecemos a Deus. E esta história está falando então sobre quem nós devemos viver, quem nós devemos ser e como nós devemos viver para o nosso Senhor. Se com Abraão a provisão veio então para que o filho não precisasse ser sacrificado, quando você olha para a sua história, você consegue entender que a provisão veio para que nós pudéssemos ser poupados da ira divina sobre nós, da qual nós merecemos, por sermos então pecadores. Se na escravidão do Egito, no deserto ou no cativeiro, o clamor de Israel foi ouvido pelo Senhor, assim é conosco. Quando nós levantamos então a nossa voz ao Senhor, pedindo por um milagre, pedindo para que Ele cure, pedindo para que Ele abençoe, pedindo para que Ele direcione, e assim Ele o faz. A história que estamos vivendo não fala sobre nós, ela fala sobre o mesmo Deus que Israel serviu ao longo de todas as suas gerações. Ela está registrada para nós podermos analisar e verificar então a existência na nossa vida, no nosso dia a dia, de um Deus que é justo e que continua mostrando a nós quem Ele é e como Ele quer que nós venhamos a conduzir as nossas vidas para que Ele seja agradável. Veja que o altíssimo preço do pecado foi pago por um Deus que ama o povo que Ele escolheu para si, os eleitos, aqueles que Ele escolheu desde antes da fundação do mundo. A estes Ele ama e vai continuar amando em todos os tempos, em todas as gerações. As misericórdias do Senhor jamais vão deixar de se renovar, porque Deus, este Deus que se revela a nós, Ele é misericordioso. E é por isso que Ele salva o seu povo. Ele salva o seu povo de forma graciosa. E a cada momento de nossas vidas, Ele nos dá uma oportunidade de conhecer melhor quem Ele é, o que Ele fez, para nos conduzir a uma vida de maturidade. Porque só quando você atingir a maturidade, você vai se arrepender da vida que você levou quando estava longe do Senhor. Porque só quando nós estivermos em maturidade, nós vamos viver de forma santa para o nosso Senhor. Isso só é possível pela fé. E a fé em Cristo Jesus nos permite ser cada vez mais tementes, cada vez mais obedientes a esse Deus que se revela a nós pelas Escrituras. Pois este é o Deus que está provendo a nós tudo o que nós precisamos, para que em meio às nossas falhas, possamos continuar. Para que em meio às nossas dificuldades, os nossos clamores, Ele venha intervir. É através de Cristo Jesus que o nosso clamor chega aos céus. É através de Cristo Jesus que a provisão para a sua liberdade veio. Liberdade essa que nos permite hoje viver em obediência. É através de Cristo Jesus que nós podemos viver o perdão do Senhor e servi-lo em todos os momentos e em todos os lugares. Tudo isso Ele está fazendo não para que eu e você olhemos para a nossa história, venhamos a bater no peito e dizer: olha o que eu fiz, olha o quanto eu conquistei, olha quantas coisas eu consegui ao longo desse tempo. Porque tudo isso está acontecendo para falar sobre Deus e não para falar sobre você. Porque você não é o centro das coisas que estão acontecendo, mas Deus é. Ele criou todas as coisas para que em tudo Ele fosse adorado. Porque não existe outro foco em toda a história.
O pecado distorceu isso. E nós vivemos achando que a nossa história está sendo escrita para nós. E não é verdade. Está sendo escrita para nós olharmos e entendermos que existe um Deus que está conduzindo tudo, cuidando de nós, providenciando tudo, até o momento que você possa entender quem Ele é. Até o momento que você possa alcançar maturidade. Até o momento em que o Senhor Jesus volte, nos restaure e nos leve para toda a eternidade, onde o pecado não vai mais interferir na visão que nós temos de quem é Deus e do porquê nós estamos aqui. Quando você olha hoje para a sua história, qual é a conclusão que você pode chegar? Quem é o Deus que você tem servido a todo esse tempo? Quando você olha a sua história, o que é que você encontra? Você encontra a depravação que deteriorou alguns caminhos? Ou você só consegue analisar uma estrada reta, perfeita, sem qualquer tipo de falha? A sua história, a maneira como você está vendo a sua história, ela fala então sobre este Deus que está em você, a quem você adora. Fala sobre quem você serve. Fala sobre quem você é, como você está conduzindo a sua vida. Mas acima de tudo isso, fala sobre um Deus que está cuidando de você, justo, santo. E por isso, quando você olha para a história, nada do que você possa dizer justifica uma vida na contramão da vontade de Deus. Não existe outro que criou todas as coisas. Não existe outro que está providenciando tudo o que nós precisamos para viver. Não existe outro que agiu na história para nos salvar. É um Deus apenas que existe. É esse Deus que você deve adorar. Este Deus que olha para você com misericórdia e ainda assim cuida de você, com as suas falhas, ama você, abençoa a sua vida. Ele é o único que nós temos que servir. O único. Ele é o único caminho que vai nos conduzir à vida de alegria que nós queremos. E achamos que estamos construindo com a nossa força. Só o Senhor vai poder te dar isso. As provas que nós temos ao longo da nossa vida, elas podem ter construído as marcas, como nós falamos, que elas jamais vão ser apagadas. O que você pode mudar é o que você vai fazer a partir de agora, com a estrada que você está vivendo. Como você vai direcionar a sua vida? Quais marcas você quer deixar? A quem você quer adorar? A quem você quer servir? Lembre-se que todos os momentos Deus está te dando oportunidades para você se render a Ele, para você confessar os seus pecados, para você adorá-lo, para você reconhecer Ele é o único digno de toda a sua vida. Viva para o Senhor, clame ao Senhor, não deixe de clamar a Deus. Ele vai ouvir, Ele vai atender conforme a santa vontade dEle. Mas lembre-se de servir a Ele, de se entregar ao Senhor em todos os momentos, falar sobre aquilo que Ele está fazendo em você, contar as maravilhas. Não deixe as pessoas esquecerem aquilo que Deus fez em toda a sua história, para que você pudesse chegar até este momento e louvar a Ele pelas bondades que Ele demonstrou em todos os momentos. Feche os seus olhos, que eu gostaria de orar com você neste instante, para nós, ao analisar a nossa história, podemos agradecer ao Senhor. Agradecer por quem nós somos hoje, pelo momento que nós estamos vivendo, mas também olhar para a história e reconhecer os nossos erros. Você teve a oportunidade nesta noite de ver que mesmo com o seu esforço, você
não foi perfeito. Você falhou em alguns momentos. E ainda assim, o Senhor te ama. O Senhor enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Eu quero com você nesta noite orar para agradecer ao Senhor pelo sacrifício que Ele realizou por meio de Cristo Jesus. E se você quer hoje mudar a trajetória da sua história, escrever a sua história de uma outra maneira, com outro olhar, com outra visão, eu peço que você se coloque diante do Senhor. Você confesse os seus erros, arrependido por tudo aquilo que você fez, para que a partir desta noite você possa então ter uma nova caminhada, agora com a presença do Senhor, direcionando, com o Senhor nutrindo uma fé que brota no seu interior. Querido Deus, é em nome de Jesus, que nós, neste momento, queremos agradecer ao Senhor. Nós agradecemos a Ti, ó Deus, porque a Tua palavra nos faz olhar para a nossa história e entender, ó Deus, quantas vezes nós fomos falhos diante do Senhor, mas que ainda assim o Senhor, com a sua misericórdia, com a sua bondade, com a sua graça, nos ama, nos chama, cuida de nós, providencia tudo que nós precisamos. E por isso, ó Deus, nós nos colocamos diante do Senhor neste momento, para renovar diante do Senhor, assim como fez Israel, a nossa aliança com o Senhor. Nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, para que o Senhor use para a Tua glória. Peço a Ti, Senhor Deus, que abençoe aqueles que ainda não tinham compreendido o que o Senhor estava fazendo em suas histórias, e que entenderam nesta noite. Que o Senhor conceda a fé, a alegria, disposição para viver diante do Senhor cada vez mais. Que haja sempre o quebrantamento, a contrição no coração daqueles a quem o Senhor está concedendo fé, para que eles possam voltar ao Senhor, dia após dia, e continuar em adoração, em serviço, para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, ó Deus, que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor. E nesta noite, irmãos, nós temos a oportunidade de recordar, através da mesa do Senhor, deste sacrifício que nós então comentamos ao longo então desta reflexão.